todas que nos acompanham aqui na página do Diário dos Campos. Hoje a gente convidou o professor Yuri Richmé, que é historiador, doutor em História e professor de Filosofia e Sociologia, para falar um pouquinho sobre as mudanças que foram provocadas pelas últimas pandemias. Bom dia, professor. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre quais que foram as últimas pandemias, as principais pandemias e as que mais trouxeram impactos para a sociedade. Revisitando o passado, a gente sabe quais que foram os erros cometidos e quais que foram aqueles que ainda não foram resolvidos até hoje. Então, para a gente começar, quais que foram as últimas pandemias mais impactantes para a sociedade? Quando a gente pensa numa escala histórica, algumas pandemias que marcaram muito a nossa trajetória no mundo ocidental, especialmente, a gente pode falar da peste bubônica na Europa, no final da Idade Média, desde a metade da Baixa Idade Média até o início da Era Moderna, ainda tinha resquícios. Gripe espanhola, no período da Primeira Guerra Mundial, e mais recentemente a gente pode falar também do surto de AIDS, desde ali do final dos anos 60, início dos 70, e ao longo dos anos 80 levou muitas pessoas ilustres do mundo também ao óbito. Quando a gente pensa nas pandemias ao longo da história, isso inclui a atual pandemia. O primeiro comentário que vale muito a pena fazer é que só tem como lutar para valer contra uma pandemia a partir de ciência. É fundamental que as pessoas ouçam a ciência e consigam aplicar no seu cotidiano aquilo que a ciência está indicando como o mais adequado. O exemplo que a gente pode ter mais latente nesse momento é o fato de que nesse estúdio a gente está aqui utilizando máscara, tem o álcool gel aqui do nosso lado. E não é porque cada um de nós saiu fazendo as experimentações necessárias para chegar na conclusão de que isso aqui é eficaz no combate ao Covid. Porque temos autoridades renomadas no meio estão falando sobre esses métodos para prevenção. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar. Quando a gente olha para o período da Baixa Idade Média e o alastramento da peste bubônica, condições sanitárias europeias eram fraquíssimas, eram muito precárias naquele momento. E com o inchaço que tinha de vários meios urbanos, depois das cruzadas, depois de todo um renascimento comercial, e aquele inchaço do meio urbano favorecia uma concentração muito alta de pessoas com uma precariedade em condições de saúde. Então, através da pulga do rato, tinha a proliferação da peste bubônica. Então, matou números absurdos dentro da Europa. E como que é o combate? Como que se deu o combate? Através de medidas de saneamento, medidas de higienização, uma maior organização dos meios urbanos, organização do próprio cotidiano. Quando a gente pensa agora no século XX, falo até além do período da gripe espanhola, quando a gente pensa no século XX, a medicina teve no mundo ocidental saltos gigantescos ao longo de todo o século XX. E esses saltos gigantescos se deram através de vacinas, mas se deram especialmente através de medidas preventivas, coisas muito simples como lavar as mãos, que hoje em dia tornamos a falar disso recorrentemente, a importância de lavar as mãos, de não colocar a mão suja em contato com certas partes do corpo que pode favorecer a entrada de vírus, de vírus, bactérias, tudo mais. Então, através desses períodos, a gente vai aprendendo que as melhores medidas são prevenção e essas medidas têm que vir a partir da ciência. A gente precisa ouvir a ciência nessas horas e não se ancorar apenas em crendices, em certos saberes populares que podem muito bem piorar a situação. É importante a gente destacar que a peste bubônica, como por exemplo que você citou, ela matou 1/3 da população da Europa. A gripe espanhola, que aconteceu ali na época da Primeira Guerra Mundial, cerca de 50 a 100 milhões de pessoas, não é possível estimar por conta da própria guerra, né? Mas quando a gente fala delas, às vezes parece que elas estão muito distantes, que muita coisa já mudou desde então. Mas quais que são as semelhanças da Covid-19 com essas outras doenças? A gente pensa especialmente com a gripe espanhola. A gente pensa que tem uma janela de 100 anos de espaço entre um evento e outro. Mas as semelhanças são imensas quando a gente pensa em quais são as medidas preventivas e como se dá o contágio.
a gente percebe nisso que, infelizmente, nós, como seres humanos, acabamos tendo um certo comodismo com o passar do tempo. Então, quais são as principais medidas para a prevenção da gripe espanhola quando ela estava se alastrando? Higienização das mãos, uso de álcool, uso óbvio que a gente não ia ter o álcool em gel ali, mas qualquer tipo de higienização um pouco mais profunda com relação enfim, todo o espaço que as pessoas estavam habitando, isso já prevenia a expansão do vírus. E aqui nesse momento, a prevenção continua sendo a mesma. A gente sabe que tem toda essa corrida, essa luta para tentar desenvolver de uma vez uma vacina, mas até que essa vacina esteja pública, a gente tem que trabalhar dentro da prevenção, e a prevenção ainda é exatamente a mesma. Questão de higiene, questão de saneamento, você ter uma higienização dentro do próprio cotidiano das pessoas, e a gente percebe reflexos disso no nosso dia a dia, né, atualmente. Quando a gente olha para esses hábitos, todo mundo está incorporando, né? Agora há pouco eu cheguei aqui no jornal, e em qualquer outro período que eu chegasse aqui, a gente ia chegar se cumprimentando, tudo mais. Hoje em dia, qualquer lugar que a gente vai, a gente vê que as pessoas estão tendo muito menos contato mesmo, todo mundo se segura um pouco mais, especialmente nós, com toda a nossa latinidade e essa tendência que a gente tem ao contato humano, estamos aí se segurando. Isso é um tipo de prevenção, porém não é de hoje. Esse tipo de prevenção já funcionava em outros contextos históricos, como, por exemplo, na gripe espanhola. Analisando o comportamento das pessoas há 100 anos, na época da gripe espanhola, e hoje, a gente vê algumas semelhanças. Por exemplo, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Esse nome foi colocado porque a imprensa espanhola foi a que começou a noticiar. Qual que é a relação das pessoas em relação a isso? Em relação à informação, à sensação de pânico criada? Como que o comportamento das pessoas hoje está igual ou diferente ao de 100 anos atrás, na última grande pandemia? Ótimo. Essa questão do comportamento, vinculando a ideia do comportamento à informação, a gente tem hoje um fator diferencial, que é a própria internet. Uma pandemia como a gripe espanhola, há 100 anos, ela se alastrou pelo mundo, porém a informação sobre ela ainda demorava muito mais para chegar do que aqui no nosso caso atual. E esse elemento da informação em tempo real que a gente tem traz uma ansiedade muito maior para as pessoas. E acho que é aí que a gente consegue ver alguns impactos da pandemia e da sociedade de informação, impactos mais diretos no nosso mundo atual. Na época de uma gripe espanhola ia ter todo o noticiamento, os jornais cobrindo, falando também de técnicas de prevenção e tudo mais. Porém, o alcance dessa informação era mais limitado. A gente sabe que a internet vai aproximar muito mais as pessoas da informação em tempos mais recentes. Então, quando a gente olha para uma situação dessas como do Covid que a gente está passando agora, a todo momento, mexendo no celular, computador, vendo TV e tudo mais, a gente está recebendo informações sobre números de mortos diários, número de mortos no total aqui no Brasil e também pelo mundo, né? Então, mostrando quais países estão piores, estão numa situação pior dentro dessa crise e quais estão um pouco melhor, né? Quando a gente olha para toda essa enxurrada de informações, começa a bater até um certo desespero, uma ansiedade nas pessoas. E essa ansiedade é muito latente dentro da sociedade de informação. Então, hoje, não apenas a gente está combatendo um vírus, mas a gente está vivendo em meio a um vírus, tentando combater esse vírus, porém mergulhado numa sociedade de informação. São diversas as pessoas que eu conheço que falam assim, não, eu não estou mais aguentando ver notícia, porque a todo momento são números e bombardeio de informações mais negativas, que por um lado são necessárias, mas em que medida que a gente consegue realmente lidar com essa informação. E outra coisa, né? Lidar com o número de infectados, número de mortos, é fundamental para a gente entender a dimensão de uma pandemia dessa, poder lidar com projeções também para a sociedade, projeções de quando as atividades humanas poderão voltar de uma certa forma ao normal ou mais próximo da normalidade, e também projeções. As projeções são fundamentais para a gente tentar impedir que o número se alastre demais.
Então, a sociedade de informação acaba catalisando, toda a internet acaba catalisando todo esse contexto, amplificando a informação, e isso leva a uma ansiedade generalizada. Se a gente pensar em 10 anos atrás, a gente teve a gripe suína, mas mesmo assim a gente não tinha toda a tecnologia e toda essa velocidade de informação que você está comentando hoje. Apesar disso, a gente queria entender também quais que foram as mudanças provocadas após a gripe suína, após ali o surto de AIDS, após a gripe espanhola, como que a população começou a se comportar depois dessas doenças, o que mudou principalmente? É uma palavra recorrente ao longo da história e que vai explicar para a gente as mudanças do comportamento humano é o medo. Então, quanto mais medo o ser humano tem, seja de uma doença ou qualquer outro tipo de ameaça, mas o ser humano consegue, de uma certa forma, se moldar, se reinventar, criar novos hábitos, comportamentos e assim por diante. A AIDS foi uma doença que trouxe muito medo, até porque ela era uma doença, ao longo dos 70, e especialmente ali nos 80, início dos 90, a AIDS tinha uma imagem que assustava muito as pessoas, né? A gente lembra aí do Cazuza, e a forma como ele foi retratado no período, nos seus piores períodos da AIDS. E essa imagem marcou muito o pensamento das pessoas, marcava muito esse imaginário. E esse medo acaba fazendo com que as pessoas falem mais de uma doença dessas, falem mais sobre a pandemia e também acabam se forçando mais a certas mudanças de comportamento. Então, esse é um exemplo da AIDS. Quando a gente pensa ali na época do H1N1, de fato, ainda que tenha sido há pouco tempo, o alcance da informação, a gente sabe que redes sociais naquela época, ainda que existissem, não tinham o mesmo dinamismo que tem nos dias de hoje. As pessoas tinham um certo receio com relação ao H1N1, mas não era no mesmo patamar que a gente está tendo nos dias de hoje. E me lembro que naquela época que começou bastante já o uso do álcool gel, não tão alastrado como está nos dias de hoje, mas a gente já percebia ali uma certa mudança de comportamento. Lembro que na época eu morava em Curitiba e qualquer lugar que ia, sempre o álcool gel já na porta, tudo mais, para todo mundo se higienizar, e acaba virando hábito. Então, eu até retorno aqui a um ponto que eu falei bem no início da nossa conversa. A ciência estipula para a gente quais são as principais medidas. Porém, como povo que somos, e não temos todo um saber, um know-how científico, a gente acaba acatando todas essas ideias vindas da ciência, especialmente por conta de sensação de medo. O medo de contrair uma doença ou o medo de ver um familiar contraindo e assim por diante. Uma das questões que mais chamou a atenção na época da AIDS e que ainda é um problema visto até hoje é o preconceito. A gente percebeu o preconceito também logo no início da pandemia do novo coronavírus, quando no Oriente Médio, por exemplo, colocaram fogo em hospitais que tinham infectados. Esses comportamentos humanos, eles tendem a se repetir ao decorrer dos anos? Infelizmente, sim. Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Eric Hobsbawm, que morreu faz alguns anos, e ele viveu quase 100 anos. Numa entrevista dele, perguntaram para ele: o que você aprendeu tendo dedicado a sua vida inteira, quase 100 anos, ao estudo da história? Ele falou: eu aprendi que o ser humano nunca aprende. É triste isso? Mas é uma verdade sobre o ser humano. A gente não pode esperar que o ser humano não vá agir com preconceito, com xenofobia, que a gente tem visto vários líderes mundiais tendo comentários de xenofobia com relação a chineses por conta desse contexto. A gente não pode esperar que o ser humano deixe de lado sua xenofobia, seu preconceito em períodos de crise como esse. Para falar bem a verdade, em períodos de crise assim, essas sensações tendem a ficar muito mais acirradas nas pessoas. Então, diante do medo de contrair uma doença, às vezes a pessoa, por todo o seu desconhecimento sobre as formas de contágio, sobre os impactos daquela doença e tudo mais, acaba destilando aquele medo em outro indivíduo. Então, é como se a pessoa tivesse a necessidade de personificar o seu medo e falar coisas horríveis, coisas grotescas, como aquele povo é responsável pela transmissão dessa doença. Aquele público é responsável pela transmissão da outra. É como se eu sou melhor do que aqueles que estão realmente transmitindo.
Esse tipo de pensamento, infelizmente, sempre existiu na história. Quando a gente olha para o período da peste bubônica, e a ciência, a gente pode falar, estava engatinhando naquele período. Um pouco depois daquele período que a gente vai ter todo o desenvolvimento do racionalismo e do empirismo moderno. Naquele momento, a peste bubônica permeava todo o imaginário popular europeu. Então vai ter menções à peste em poemas, em obras literárias do período, em questões religiosas, porém tudo trabalhando relacionando aquele vírus, relacionando toda aquela pandemia, relacionando tudo aquilo ao imaginário das pessoas, uma ideia de sobrenatural, que é um castigo divino que está acontecendo sobre as pessoas. E isso tudo mexe demais com o comportamento das pessoas, que vão tentar, de alguma certa maneira, personificar o seu medo. É mais fácil personificar o medo e entregar toda a culpa de um evento desses aí a um tipo de indivíduo, a uma etnia, a uma cultura, do que assumir as suas responsabilidades, muitas vezes muito simples, do tipo ser mais higiênico, prevenir utilizando uma máscara ou lavando as mãos ou qualquer coisa assim. É mais fácil colocar a culpa no outro do que fazer a sua própria parte. Infelizmente, isso não se trata apenas de vírus, pandemias na história, mas qualquer situação, né? A gente olha para qualquer sociedade ao longo da história, tem esse comportamento recorrente de, diante de uma crise econômica, vamos culpar um certo grupo da sociedade, imigrantes ou judeus, sempre é escolhido um grupo para personificar o medo que o grupo dominante pode ter. O coronavírus chegou ao Brasil em fevereiro, ele foi diagnosticado lá em dezembro na China, então a gente está aí um pouco mais de 6 meses de pandemia. Muita gente já começa a se perguntar, até quando a gente vai precisar manter o isolamento social, até quando vai precisar utilizar máscara? Frente às últimas pandemias, quanto tempo duraram essas medidas de prevenção ao decorrer da doença e após o seu término? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque a pandemia do Covid já surpreendeu a todos nós. O mundo como um todo, quando ela começou, o mundo como um todo em termos de saberes populares, população, ninguém estava achando que ia durar tanto que está durando, e ninguém estava achando que os reflexos seriam tão grandes como estão sendo, em todas as áreas imagináveis, saúde, educação, economia, entre outras. Em tempos recentes, a gente não tem registro de uma pandemia mobilizando tanto o mundo como a atual, por conta justamente da sociedade de informação, por conta da internet. Então, acho completamente imprevisível falar assim, por quanto tempo essas medidas durarão. O que eu posso assegurar é que essas medidas não vão deixar de existir. O que é bem provável é que num dado momento, a partir do momento que tiver vacina e a sociedade estiver voltando aos eixos, a gente vai ter muita gente gradativamente deixando, por exemplo, de usar a máscara ou deixando de higienizar as mãos com álcool gel. Vai ser bem comum. Porém, a gente vai ter muita gente também que vai ter incorporado tudo isso. Então, isso começa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Para alguns povos que não têm um hábito, vamos falar, cultural tão forte do contato humano como aqui no Brasil nós temos, esse é um comportamento que não mudou tanto. Mas aqui para a gente isso mudou. A gente, qualquer lugar que a gente chega, como falei agora há pouco, a gente já quer estender as mãos, abraçar, tudo mais. E em que medida que a gente já não vai ter incorporado boa parte disso daqui para frente? Eu penso justamente na minha função como professor. E quando eu penso nas salas de aula com as quais eu trabalho. Tem salas lá que tem 80 alunos, outras salas que cabem 160 alunos. Se as aulas voltassem hoje, eu tenho certeza que, digamos, inclusive que já tivesse até tido uma vacina, e voltassem hoje as aulas, tenho certeza que muita gente ia chegar ainda muito apreensiva no meio. E apreensiva não apenas com relação ao Covid, mas apreensiva com relação a todo esse medo que já foi construído mesmo, em cima de transmissão de doenças. Então, acabamos incorporando diversos hábitos. É claro que é difícil comparar justamente hoje por a gente ter a tecnologia que a gente tem, mas a gente já percebe que muitas empresas se adaptaram, adotando o home office, formas digitais de vendas, os próprios colégios e escolas com educação à distância. E essas são mudanças que foram provocadas, mas principalmente intensificadas por conta da pandemia.
Em outras épocas, quais que foram as mudanças na sociedade e na economia que foram causadas por conta das doenças? Isso depende muito da sociedade que a gente está falando, né? Numa época de gripe espanhola, povos, vamos falar assim, melhor, uma pessoa que tivesse melhor posicionada socialmente em termos políticos, econômicos, membros de elite, tinham acesso a uma qualidade de vida melhor. E nesse tipo de situação, é muito triste ver que numa época de gripe espanhola, muitas vezes a forma de prevenção diante de grupos de poder, grupos elitistas, era justamente marginalizar ainda mais aqueles grupos menos favorecidos. Então, essa infelizmente era uma forma de prevenção que alguns grupos adotavam. Vamos marginalizar mais certos povos. Esse é um tipo de mudança social que tem, mudança de comportamento. Ou seja, alguns grupos acabam sendo mais e mais marginalizados, colocados de lado na sociedade. Na época todo o surto de AIDS, anos 70, 80, tem uma taxação de certos grupos, uma categorização de certos grupos na sociedade como principais vetores da doença. Então, certos grupos jovens, especialmente ligados a movimentos contestatórios dos Estados Unidos e Europa, eram muitas vezes vistos como grupos que não tinham muitas regras nas suas vidas, não tinham um comportamento adequado, e tinham muitas relações sexuais e por isso acabavam alastrando. Poxa, nesse período a gente tem pessoas dos mais diversos espaços da sociedade que estavam contraindo doença e que inclusive morreram por causa da AIDS. Isso leva a gente a pensar também em mudanças, em que medida que as mudanças que são adotadas às vezes elas são segregacionistas e de um grupo tentando se colocar numa posição como se fosse melhor do que o outro. Isso é uma situação recorrente. Em relação à economia, à lógica capitalista e de mercado, a gente teve mudanças significativas nas últimas pandemias? Nesse sentido, acho que a pandemia atual é a que mais está tendo reflexos de todo esse contexto da pandemia. Porque, como você bem mencionou agora há pouco, né, temos diversos setores da sociedade que estão se reinventando através da internet. A ideia do home office ou as aulas online, sejam elas gravadas, ao vivo, acontecendo recorrentemente, isso é mundo afora. O próprio capitalismo em si está mergulhado em contextos muito maiores. Então, no período do final da Primeira Guerra Mundial, o capitalismo não necessariamente sofreu tanto com a pandemia da gripe espanhola. Ele estava mergulhado em contextos muito maiores que diziam muito mais respeito à própria guerra do que à própria pandemia. E também, ainda que o mundo já fosse bastante globalizado naquele contexto, já tinha toda uma conexão do mundo em termos econômicos, e tudo que acontecia na Bolsa de Valores de Nova York afetava outras partes do mundo também, nos dias de hoje, com a nossa informação em tempo real, todo o nosso dinamismo da informação, o mercado sente muito mais uma situação como uma pandemia que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, logo no início da pandemia, todos nos lembramos aqui, um dos primeiros grandes medos de todo mundo era como que a economia vai ficar. Como é que os pequenos negócios vão se manter? Como é que escolas vão se manter? Por quanto tempo isso vai durar? Então, como falei, a internet amplifica a sensação de ansiedade e isso bate de frente no mercado. Por isso, o nosso mundo vive hoje num período de uma recessão econômica nesse sentido. Então, basicamente, pensando nesse sentido, por mais que a gente tenha pandemias e doenças que alastraram o mundo em outras épocas, essa que a gente está vivendo hoje, com certeza vai ser um momento histórico diferenciado. Vai. Às vezes eu penso nisso, com base na minha formação, eu falo, cara, como é que vai ser falar desse período daqui 4, 5 anos, 10 anos? Porque enquanto a gente está aqui mergulhado no momento, a gente não tem ainda tanta clareza de quais serão os verdadeiros reflexos disso. Basta a gente pensar que nas primeiras 2 semanas de quarentena que a gente estava enfrentando, a gente não estava imaginando que ia se alastrar por tanto tempo assim. E popularmente tinha muito discurso de não, mais 1 ou 2 meses, coisa assim. Não, já passou disso. E não temos ainda uma previsão. Então, quando a gente pensa dentro da própria história, no estudo da história, como é que vai ser falar desse período de pandemia daqui 4 ou 5 anos? Não tem como a gente saber nesse momento quais serão os grandes, os maiores reflexos diante
economia, diante de política e assim por diante. E política a gente vê aqui no nosso país como que a política nesse momento está dialogando de uma forma tão intensa com toda essa questão da saúde. Todos os dias tem um embate muito grande entre a saúde e a política aqui no nosso país. E isso é mundo afora, né? Todos os países estão passando por isso. E quais são os reflexos disso a médio e longo prazo? Ainda estamos por descobrir. Certo, muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço. Obrigada também a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível aqui na nossa página do Facebook, assim como no nosso site e no canal do YouTube do Diário dos Campos. Até a próxima!